Bom, então vamos lá. O nosso assunto hoje é quantidade de movimento, que no volume 3 de vocês está lá na página 43. É bem tranquilo, tá, pessoal? Não tem mistério, não. Então, observe: quantidade de movimento. Os navios de cruzeiro são grandes embarcações nas quais podem ser acomodadas em torno de 6.000 pessoas. Elas podem atingir 200 toneladas de massa, 350 metros de comprimento e 45 metros de largura, e se locomover pelos mares com velocidade de até 40 quilômetros por hora. Essas enormes dimensões, por outro lado, fazem com que tais embarcações sejam controladas com grande cautela e planejamento. Por exemplo, quando um capitão reverte os motores para parar o navio, ele pode ainda se locomover centenas de metros até atingir o repouso. Então, navios de grande porte aceleram e desaceleram muito lentamente, em virtude de sua grande massa. Ou seja, apesar da velocidade ser baixa, 40 quilômetros por hora, a massa do navio, pela massa ser muito grande, isso resulta numa grande quantidade de movimento para esse navio. A inércia dele é muito grande. Então, quanto maior a massa, mais difícil colocar em movimento e mais difícil é parar o movimento dessa embarcação. Se você não consegue reverter motor dessa embarcação para atracar esse navio num cais, ele vai manter essa quantidade de movimento num deslocamento muito curto e pode causar um acidente. Eu tenho um exemplo aqui dessa representação de quantidade de movimento. Observe. Então, neste caso aqui, ó, não houve uma desaceleração correta desse navio e ele atingiu o cais. Aí o que, que acontece? A massa dele, por ser muito elevada, isso vai gerar uma grande quantidade de movimento. Então, ele vai manter essa velocidade por inércia. Aí, devido ao peso dele, tudo que está no caminho dele, ele vai destruindo. Tá? Então, observe. Quantidade de movimento de uma partícula. Quando as leis de Newton forem estudadas, comentamos que todo o corpo tem inércia, ou seja, oferece resistência à variação de seu movimento. Conforme a segunda lei de Newton, a massa pode ser entendida como uma grandeza física relacionada a essa resistência em variar o estado de movimento de um corpo, de tal modo que, quanto maior a massa, maior é a inércia, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a resistência desse corpo em variar a sua velocidade. Mais difícil colocá-lo em movimento, mais difícil vai ser parar o movimento desse corpo, vai ser cessar o movimento desse corpo. Além da massa, há outro fator que está relacionado à dificuldade de alterar o estado de movimento de um corpo e fazê-lo parar, que é a velocidade. Por exemplo, ao andar de bicicleta, certamente você teria maior facilidade em parar estando a 5 quilômetros por hora do que uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Percebemos intuitivamente que é mais difícil parar um corpo quanto maior for sua velocidade. Da mesma forma, é mais fácil frear um carro que está a 50 quilômetros por hora do que frear um caminhão carregado na mesma velocidade. Então, esses dois fatores irão influenciar na mudança de estado, né? Na mudança de movimento, de estado de movimento desse corpo. É a massa e a velocidade. Então, perceba que nesses dois casos,
Os fatores que devem ser levados em consideração para avaliar a dificuldade de parar um corpo são a massa e a velocidade. A combinação dessas duas grandezas define outra grandeza, que é a quantidade de movimento. Intuitivamente falando, corpos de grande massa com grandes velocidades terão grandes quantidades de movimento. Corpos de pequena massa e pequena velocidade terão pequenas quantidades de movimento. Por fim, é possível que a combinação de grande massa e pequena velocidade tenha uma quantidade de movimento equivalente à combinação de pequena massa e grande velocidade. Por exemplo, o caso do navio que chega a 200 mil toneladas. Isso está representando um corpo de grande massa. Apesar da velocidade dele ser pequena, em torno de 10 metros por segundo, se eu multiplicar esses 10 metros por segundo de velocidade com os 200 milhões de quilogramas, que corresponde a 200 mil toneladas, eu vou ter uma quantidade de movimento muito grande associada a esse navio. Então, mais difícil é tentar parar esse corpo. Por isso que a desaceleração ela tem que ser feita tomando em consideração uma distância grande no ponto no qual se quer parar. Tá? Para parar um corpo em movimento, é preciso reduzir sua quantidade de movimento. Matematicamente, a quantidade de movimento é definida pelo produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. Assim, uma partícula de massa m e velocidade vetorial v tem uma quantidade de movimento q, que é o produto da massa por essa velocidade. Vamos entender um negócio aqui. Ó. A velocidade é uma grandeza vetorial, ela depende da direção e do sentido de seu valor numérico. Então, a velocidade ela é uma grandeza que depende de como eu vou aplicá-la. A massa é uma grandeza escalar. Toda vez que eu represento o produto de uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial, eu vou ter como resultado uma grandeza vetorial. Então, a minha quantidade de movimento ela tem que ser uma grandeza vetorial. Tá? Por quê? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial associada ao movimento de um corpo e a tendência desse corpo é manter-se em movimento na mesma direção. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial definida pelo produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. No sistema internacional, a quantidade de movimento é representada pela letra Q maiúscula, encimada por uma seta, né? Que isso representa o vetor, e é medida em quilogramas metro por segundo. Por que quilogramas metro por segundo? Porque eu relaciono a unidade de massa, que no sistema internacional é o quilograma, com a unidade de velocidade, que no sistema internacional é o metro por segundo. Então, a quantidade de movimento de um corpo é proporcional à sua massa, à sua velocidade e à sua massa. Então, para uma velocidade constante, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Para uma massa constante, quanto maior a velocidade, maior é a quantidade de movimento. Tá? Em relação à quantidade de movimento, por ela ser uma grandeza vetorial, ela vai ter módulo, direção e sentido. O módulo, que é o valor numérico seguido da unidade, é a quantificação dessa grandeza. Ela relaciona o produto da massa e da velocidade. A direção dela é sempre a direção do vetor velocidade. No caso, ó, meu vetor velocidade não está na direção horizontal aqui, então minha quantidade de movimento também é horizontal. E o sentido é sempre o mesmo do vetor velocidade. Então, essa minha ilustração aqui, ela vai representar uma quantidade de movimento, onde o módulo é o produto da massa pela velocidade. Neste caso, a direção dela é horizontal e o sentido para a direita, porque tanto a direção quanto o sentido, elas seguem a orientação do vetor velocidade, tá?
Bom, observe que a quantidade de movimento de um corpo é uma grandeza vetorial, ao contrário da energia, que é uma grandeza escalar. E tem a direção e os sentidos definidos pelo vetor velocidade. Logo, se duas bolas de basquete de mesma massa e mesma velocidade colidem frontalmente, elas têm, antes e depois da colisão, vetores de quantidade de movimento de sentidos contrários. Se elas vão se colidir, elas vão ter que se encontrar. Então, se uma está deslocando para a direita e a outra está deslocando para a esquerda, esses vetores de velocidades representam a mesma direção, que é o plano no qual eles se deslocam, porém em sentidos contrários. A energia, por outro lado é igual para ambas, pois ela não depende da direção e do sentido de movimento. Por quê? Porque é uma grandeza escalar. Agora, como é que eu faço para calcular a quantidade de movimento de um sistema de partículas? Eu tenho que aplicar soma vetorial. Lembrando, eu sempre toco nesse assunto relacionado à soma escalar e soma vetorial. Na soma vetorial, 3 mais 4 pode ser 7. Porque na soma vetorial eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido dos vetores, tá? Então, em sistemas mecânicos nos quais há vários corpos nos quais vários corpos se movimentam, cada qual detém uma quantidade de movimento própria. Olha lá, o corpo M1 aqui, ó, tem quantidade de movimento dada pela massa M1 e velocidade V1, o 2, massa M2, velocidade V2 e assim por diante. A soma vetorial das quantidades de movimento Q de todas as partículas do sistema determina a quantidade de movimento total desse sistema, tá? Ou seja, das partículas desse sistema. Então, essa soma vetorial, ela depende da direção e do sentido. Eu não vou ilustrar casos aqui, porque cada caso vai representar uma situação. Então, eu não posso simplesmente chegar e pegar o valor numérico associado a essa quantidade de movimento do corpo 1 e somar algebricamente com a quantidade de movimento do corpo 2. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido. Por isso que eu tenho uma soma vetorial aqui, ó. Isso daqui, essas parcelas representadas por vetores determinam uma soma vetorial. Essa soma vetorial pode ser a soma algébrica, pode ser a diferença, pode ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Por quê? Porque vai depender da direção e sentido. Aqui tem como eu exemplificar. Se eu quisesse obter a soma vetorial da quantidade de movimento do corpo de massa M5 com a quantidade de movimento do corpo de massa M3, eu ia subtrair os resultados. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, eles possuem a mesma inclinação, olha lá, eles são paralelos, e sentidos contrários. Então, um vetor nem sempre 3 mais 4 é 7, vai depender da direção e do sentido. A quantidade de movimento de um sistema é igual à soma da quantidade de movimento dos corpos do sistema. Então, se as partículas do sistema têm mesma massa, a gente pode simplificar essa soma vetorial, colocando essa massa em evidência e considerando essa massa como sendo a massa de todo o sistema. Essa massa em evidência vai multiplicar a soma vetorial das velocidades, tá? Então, a soma da quantidade de movimento de cada uma das inúmeras partículas do fogo de artifício permite determinar a quantidade de movimento do sistema. Então, o que está acontecendo aqui, ó, nessa imagem, se eu quiser calcular, se eu considerar todas essas partículas com mesma massa, após a explosão, eu vou ter essa representação de quantidade de movimento resultante do meu sistema, tá? Então, tem que achar a quantidade de movimento de cada partícula, determinar a direção de cada uma, o sentido de cada uma, aplicar resultante para isso tudo. É lógico, nós não vamos trabalhar com esse número excessivo de corpos, tá? A gente sempre vai considerar 2 a 2. Bom,
Então, com isso, a gente já pode resolver uns exercícios aí, tá? Na página 44, na 44, 45, nós temos as atividades relacionadas à quantidade de movimento. Então, observe. Primeiro exercício. Considere dois carros idênticos, ou seja, de mesma massa, que estão com velocidade de 100 km por hora. Então, dois carros idênticos, com mesma velocidade. Podemos afirmar que esses carros têm a mesma quantidade de movimento? Não, eu não posso afirmar com certeza. Porque o que acontece? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, se ela representa uma grandeza vetorial, além do módulo, que vai ser o produto dessa massa por essa velocidade, eu tenho que ter a direção e o sentido no qual essa velocidade está sendo aplicada nesse carro. Então, eles podem ter mesmo módulo relacionado à quantidade de movimento. Mas se essas quantidades de movimento tiverem a mesma direção em sentidos contrários, elas não são iguais, tá? Então, a resposta é não necessariamente. Eu não posso, eu posso dizer que pode ter a mesma quantidade de movimento. Quando esses dois carros podem ter a mesma quantidade de movimento? Quando eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, vejam bem, não necessariamente, pois a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Assim, se dois carros estiverem com o mesmo módulo de velocidade, mas não movimentarem-se em direções mas movimentarem-se em direções ou sentidos diferentes, suas quantidades de movimento não serão iguais. Eu posso ter esse carro, por exemplo, com massa de 1.000 kg à velocidade de 100 km por hora, percorrendo um plano horizontal para a direita. E um carro idêntico percorrendo esse mesmo plano horizontal para a esquerda. Suas quantidades de movimentos não serão iguais. Se eu quisesse obter a quantidade de movimento resultante desses dois carros, eu ia fazer a soma vetorial. Ia ser a diferença da quantidade de movimento dos dois. Por quê? Porque eles têm mesmo módulo de quantidade de movimento, mesma direção, porém em sentidos contrários. A soma vetorial é zero quando esses vetores possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Tá? Questão 2. Um paraquedista cai com velocidade constante. Durante a queda, podemos afirmar que permanecem constantes. Então, vamos entender, ele está caindo, mantendo a velocidade constante. Então, se eu pensar em energia cinética, essa energia cinética não varia. A velocidade não varia, eu não vou ter variação de energia cinética. Porém, se eu pensar em energia potencial gravitacional, conforme ele vai caindo, essa energia potencial gravitacional vai diminuindo. Logo, a energia mecânica também diminui. Por quê? Porque a mecânica é a soma dessa cinética que é constante, com a potencial gravitacional que diminui conforme o paraquedista aproxima-se do solo. Então, durante a queda, podemos afirmar que permanece constante sua energia potencial e sua energia cinética. Não. Incorreta. Conforme a altitude diminui, sua energia potencial gravitacional também diminui, embora sua energia cinética permaneça constante. Por que eu posso afirmar que essa energia cinética vai permanecer constante? Porque no texto ele diz que ele cai com velocidade constante. A energia cinética relaciona a massa ao quadrado, a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é constante, durante a queda ele não vai perder massa. A velocidade sendo constante, a energia cinética mantém-se constante. Aí na letra B, durante a queda podemos afirmar que permanece constante sua energia potencial gravitacional e sua aceleração? Não. Por quê? Porque a energia potencial diminui conforme a altitude diminui.
a aceleração é constante. Tá? Por que a aceleração é constante? Porque a velocidade dele é constante. A aceleração vai permanecer constante e igual a zero. Aceleração do paraquedista, tá? Não é a aceleração que puxa ele, não. É a aceleração do paraquedista. Se um corpo tem velocidade constante, isso significa que a aceleração é igual a zero. Esse valor nulo é constante. Aí, na letra C, vai permanecer constante sua energia mecânica e sua aceleração. Incorreta. A energia mecânica varia porque a potencial gravitacional também varia. Lá, como a energia potencial diminui sem que haja aumento da energia cinética, a energia mecânica total do paraquedista diminui também. Aí o que vai permanecer constante relacionado à letra D? Sua energia cinética e sua quantidade de movimento. Perfeito. Por que a energia cinética vai permanecer constante? Porque ele cai com velocidade constante. Como a quantidade de movimento relaciona o produto da massa pela velocidade, sendo essa velocidade constante, essa quantidade de movimento também é constante. Então, correta. Tanto a energia cinética quanto a quantidade de movimento são funções exclusivas da massa e da velocidade do paraquedista. Grandezas essas que permanecem constantes durante todo o movimento de queda. Aí na letra E, lógico, né, só vou ter uma correta, sua energia potencial gravitacional e sua quantidade de movimento. Está incorreta porque, conforme a altitude diminui, essa energia potencial gravitacional também vai diminuir, beleza? Então a resposta correta é a letra D. Terceiro exercício. Uma motocicleta tem massa de 200 kg e desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Calcule o módulo da sua quantidade de movimento. Bom, o que é o módulo da quantidade de movimento de um corpo? É o produto da massa pela velocidade. Toda vez que eu vou calcular o valor numérico de uma grandeza, não importa se essa grandeza é vetorial ou escalar, eu tenho que calcular esse valor de preferência no sistema internacional. Então, para eu calcular essa quantidade de movimento no sistema internacional, eu preciso que a minha velocidade esteja em unidades do sistema internacional. Aqui ela está em unidade do sistema usual, né? Quilômetro por hora. Como é que eu transformo esse 72 km por hora em metro por segundo? É só dividir por 3,6. Nós estamos acostumados com isso. Então, se eu multiplicar essa massa de 200 kg pela velocidade de km por hora, que dividido por 3,6 dá 20, eu calculo a quantidade de movimento dessa motocicleta em quilograma vezes metro por segundo. Então, observem. Olha lá, transformando a velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo, essa quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, vai ser a massa 200 vezes a velocidade 20 metros por segundo. Eu tenho 4.000 quilogramas vezes metros por segundo de quantidade de movimento nesse corpo. Beleza, gente? Essa é a resposta. Exercício 4. Uma esfera de 2 kg é solta a uma altura de 3,2 metros. Considerando que não existam forças dissipativas, determine o módulo da quantidade de movimento da esfera no instante que ela atinge o solo. Bom, é um sistema conservativo. Então, se é um sistema conservativo, a energia mecânica desse sistema se conserva. A energia mecânica que eu tenho no início vai ser igual à energia mecânica que eu vou ter no final. E quais são as energias mecânicas envolvidas? A potencial gravitacional, porque esse corpo ele é abandonado de uma altura de 3,2 metros, de um plano de referência, e a mecânica final é a cinética, porque conforme esse corpo vai diminuindo a sua altura,
ele vai ganhando velocidade. E neste caso, eu não tenho perda devido à resistência do ar. Eu não tenho arrasto. Então, eu não tenho energia dissipativa envolvida. Então, toda a potencial gravitacional que ele tinha lá no início vai ser transformada em cinética no final desse deslocamento. E como ele quer que eu calcule a quantidade de movimento desse corpo ao atingir o solo, eu preciso saber qual que é a velocidade que ele chega ao solo. Então, a primeira coisa que eu vou aplicar é o princípio da conservação de energia, tá? Olha lá, ó, para determinar o módulo da quantidade de movimento da esfera, é necessário determinar a velocidade com que ela atinge o solo. Como não existe a ação de forças dissipativas, podemos utilizar a conservação da energia mecânica. Então, ó, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. No caso, a inicial é a potencial gravitacional e a final é a energia cinética. Aí eu posso cortar a massa. Ela é fator comum nos dois membros, ela pode ser cancelada, tá? Então, a minha velocidade ao quadrado sobre 2, ela vai ficar igual ao produto da aceleração da gravidade pela altura no qual o corpo é solto. 10 vezes 3,2. Passando 2 multiplicando, eu vou ter um V ao quadrado igual a 64. Tirando a raiz quadrada desse 64, a velocidade no qual esse corpo atinge o solo é de 8 metros por segundo. Aí basta eu multiplicar a massa do corpo por essa velocidade no qual ele atingiu o solo, que eu tenho a quantidade de movimento relacionada a essa esfera. Beleza? Último exercício dessa sequência. Observe a tabela abaixo, que apresenta as massas de alguns corpos em movimento uniforme. Então, vou manter a velocidade constante, tá? Então, tem um leopardo com massa de 120 kg, que consegue manter uma velocidade de 60 km por hora. Um automóvel de 1.100 kg, que consegue manter constante a velocidade de 70 km por hora. Um caminhão de massa 3.600 kg, que consegue manter durante um intervalo de tempo qualquer, isso, no caso, o mesmo intervalo de tempo para esses três, ele consegue manter uma velocidade de 20 km por hora. Aí ele coloca o seguinte: admita que um cofre de massa igual a 300 kg cai a partir do repouso e em queda livre de uma altura de 5 metros. Considere Q1, Q2, Q3 e Q4, respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, do automóvel, do caminhão e do cofre ao atingir o solo. Ele quer saber qual que é a magnitude que essas grandezas obedecem em relação aos seus valores. Quem é maior que quem é menor que quem. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Não há necessidade, nesse caso, de eu transformar a velocidade desses corpos em metro por segundo, porque a intenção aqui do exercício é fazer uma comparação. Os 4 itens indicam isso. Então, se eu estou fazendo uma comparação, eu estou estabelecendo uma relação de magnitude entre as grandezas numa ordem crescente ou decrescente. No caso aqui, eu estou estabelecendo uma ordem crescente, tá? Da menor quantidade de movimento para a maior quantidade de movimento. Para eu calcular a quantidade de movimento do leopardo, do automóvel, do caminhão, tá simples. Basta eu multiplicar a massa pela respectiva velocidade, mantendo essa velocidade de km por hora, para eu ter um critério de comparação. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso calcular a velocidade na qual esse cofre chega ao solo. E ela vai representar a mesma situação do exercício 4.
No exercício 4, eu tinha uma conservação de energia, eu não tinha força dissipativa, então eu vou considerar que ao atingir o solo, a energia cinética desse cofre, ela se conservou em relação à energia potencial gravitacional que ele tinha. Então, observe, para determinar qual dos corpos tem maior quantidade de movimento em módulo, devemos determinar a velocidade com que o cofre cai. Considerando que existe conservação de energia mecânica, por que eu vou considerar isso? Ele não disse nada no exercício. Ele não disse que dissipou energia na forma de calor. Então, eu parto do princípio que essa energia foi conservada. Então, como é que eu vou calcular essa conservação de energia? Considerando que a energia mecânica inicial, que é a potencial gravitacional, é igual à energia mecânica final, que é cinética. Cancelo as massas, não tem problema nenhum de cancelar essas massas, que eles são fatores comuns, sei lá, posso cortar as massas. Aí é só substituir valor. Aceleração da gravidade 10, esse cofre é abandonado de uma altura de 5 metros. Passo 2 multiplicando, eu vou ter v quadrado igual a 100. Eu tenho uma velocidade no qual esse cofre atinge o solo de 10 metros por segundo. Por que eu destaquei 36 quilômetros por hora? Para eu ter um critério de comparação, para não ter que transformar isso daqui, você entendeu? A minha resposta vai ficar em quilograma vezes quilômetro por hora. Não tem problema, eu comparo o valor numérico. A unidade das quantidades de movimento é a mesma, basta eu comparar o valor numérico. Então vamos lá. O que vai acontecer? Calculando a quantidade de movimento de cada um dos corpos, nós temos, no caso do leopardo, a massa de 120 quilogramas, multiplicada pela velocidade de 60 km por hora, eu tenho 7.200 kg vezes quilômetro por hora. Então, vamos destacar aqui, ó, essa quantidade de movimento 1 é do leopardo. A quantidade de movimento 2 é do automóvel, que tem massa de 1.100 kg e velocidade de 70 km por hora. Então, eu tenho um valor numérico associado a essa quantidade de movimento de 77.000 kg vezes quilômetro por hora. Então, isso representa meu automóvel. A quantidade de movimento 3 é do caminhão. Olha lá, massa de 3.600 kg, percorrendo com uma velocidade de 20 km por hora. Então, eu tenho 72.000 kg vezes quilômetro por hora. Então, eu já posso ter uma ideia de comparação aqui, né? Q1 é menor que Q3, por enquanto, tá? Q1 é menor que Q3 e Q3 menor que Q2. Então, isso daqui está relacionado ao caminhão. E, finalmente, a quantidade de movimento do cofre em queda livre, que é a massa do cofre de 300 kg multiplicada pela velocidade que nós transformamos em quilômetros por hora, que é de 36 km por hora. Multiplicando, eu tenho 10.800 kg vezes quilômetro por hora. Então, a magnitude aqui é a seguinte, representando essas grandezas do menor valor para o maior valor. Q1 é menor que Q4, que é menor que Q3, que é menor que Q2, tá? Olha lá, ó, o cofre no solo tem essa quantidade de movimento, logo Q1 é menor que Q4, Q4 menor que Q3 e Q3 menor que Q2. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou dar essa tarefa aqui ainda não, tá? Eu vou juntar as tarefas com o assunto que nós vamos ver depois, que é impulso. Então, qual que é a minha intenção? Se eu conseguir no próximo horário passar a teoria de impulso e resolver os exercícios de impulso, que são 5 também, é bem tranquilo, eu junto toda a tarefa. Aí eu vou ter tarefa relacionada à quantidade de movimento, tarefa relacionada ao impulso, tá?
No final da aula, a gente vê até onde nós chegamos para a gente poder ter atividade para fazer em casa, tá? Eu só vou pegar o nome de vocês aqui para eu poder ter meu controle. Aí a gente faz um intervalo e volta às 3h25 com essa segunda parte, que é a parte de impulso. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalinho até as 3h25. Para outra aula é outro link que está lá agendado. A gente volta daqui a pouco e termina esse assunto dessa semana. Beleza? Então até daqui a pouco, gente. Deixa eu tirar aqui. Tchau. Tchau.